Olá, meus amores quânticos, sejam muito bem-vindos ao nosso série Corpo Multimilionário. Se você já chegou até aqui, possivelmente você já assistiu os outros vídeos. A gente fez já um vídeo contando a minha história, de como eu trilhei, né, todo esse processo de emagrecimento, depois do emagrecimento, novas coisas que foram surgindo na minha vida. E depois de fato ter transformado o meu corpo, ter emagrecido, ter transformado um corpo esteticamente muito bonito para o padrão da realidade do momento, eu percebi que aquilo não era o que eu estava buscando e eu percebi que existia muito mais coisa embaixo do pano. E aí começou-se então a minha busca verdadeira, a transformação verdadeira, quando eu entendi que eu não buscava um corpo bonito, padronizado, esteticamente aceitável. Eu buscava um corpo em que eu me reconhecesse dentro dele. Eu buscava um corpo que hoje nós chamamos de o corpo multimilionário. Então, se você tá aqui agora, você vai iniciar o teu processo agora com ferramentas práticas. Então, essa aula é prática. Essa aula aqui eu venho para te passar um exercício. Você já deve ter feito o exercício da última aula, que era, de fato, sentar e fazer aquele processo e perguntar para o teu corpo, qual é o corpo que você deseja ter? Corpo, qual é o corpo multimilionário? Qual é o meu corpo multimilionário? Então, você já deve ter feito esse exercício, já pode, e não necessariamente apareceu uma imagem para você, surgiu uma fada com um corpo como você gostaria de ter, ou um grande príncipe montado no cavalo com uma placa com o teu corpo. Não é nada disso. Você teve possivelmente a sensação da leveza do teu corpo verdadeiro, do corpo que vai contribuir com a tua vida, do teu corpo multimilionário. E mesmo que você ainda não tenha sentido nada, não interessa. As tuas células, o teu subconsciente já está registrando que você está aberto a trilhar o caminho para o teu corpo multimilionário. E mais uma vez, o que é o corpo multimilionário? O corpo multimilionário é aquele que funciona para você. É aquele que trabalha a teu favor. É aquele que vai criar todas as situações do teu universo para te trazer pessoas que você gostaria de ter na tua vida, para te trazer relacionamentos que funcionem para você, para fazer com que a tua autoestima esteja lá em cima, independente do padrão estético que você se encontre. Para te mostrar para onde você tem que ir, qual é a roupa que você vai vestir, qual é a comida que você precisa se nutrir, quais são os remédios que você deveria ou não deveria tomar, qual é a forma que você tem para curar o teu corpo, qual é o empoderamento que você pode ter dentro do seu corpo. E é este corpo que vai te criar uma vida mágica, vai te criar dinheiro, vai te criar facilidade, vai te criar alegria, vai te criar o que mais é possível que você desejou e você ainda não considerou que era possível. Então, o corpo multimilionário é tudo isso. Então, a gente tá fazendo um processo. Primeiro eu contei a história para vocês, depois eu pedi para vocês fazerem uma pergunta pro corpo de vocês, para vocês se conectarem e começarem a entender a energia do que o corpo vai mostrar para vocês. Mas antes da gente, e aí a gente vai entrar no processo de criação desse corpo e depois no processo de criação de uma nova realidade junto com o teu corpo, quando o teu corpo vai virar um ímã para atrair para o teu campo quântico todas as coisas que você deseja: dinheiro, relacionamentos, amizades, negócios, casa, apartamento, o que mais é possível. Então é este corpo que vai ser o teu instrumento de trabalho, é aquele que vai ser o teu termômetro, que vai dizer, vai ali, vai aqui, isso funciona para você, isso não funciona para você. Então, para que você esteja bem conectado a este corpo, primeiro, você vai ter que se reconciliar com ele. Então, uma das coisas que a gente faz na nossa vida sempre é se separar do nosso corpo. A gente nasce com um corpo, a gente é criança e a gente é super conectado ao nosso corpo. A gente tá lá, criancinha, a gente sabe a hora que a gente quer comer, o que a gente quer comer. Quando a gente quer comer, a gente chora, a mamãe traz, a mamãe dá o primeiro peito, depois a gente cresce e a gente diz, não, mas eu não gosto de comer isso. E a mãe diz, não, você tem que comer, porque isso faz bem pra saúde. Aí você diz assim, não, mas eu não gosto. Aí te dá ânsia de vômito, daí você quer vomitar com aquela comida. E aí a tua mãe bate em você e diz que você
tem que comer aquilo. Aí você começa a forçar o teu corpo para fazer algo que o teu corpo não gostaria. Então as mães começam a brigar, botar de castigo porque parou de comer e não fazem perguntas. Os pais não fazem perguntas para as crianças e as crianças, elas vêm dotadas de um conhecimento nato, conexões total com o corpo de vocês. Então, se você tem filhos, essa série também vai servir muito para você perceber a energia do que está acontecendo hoje com a tua criança, do que você poderia contribuir com o seu filho. Eu não vou falar sobre a educação parental, que a gente também estuda como expansão de consciência, mas eu posso dar uma pincelada para vocês. Façam perguntas para as crianças. Mostrem para elas que elas têm escolhas e tragam consciência. Toda vez que você faz uma pergunta, você está trazendo uma consciência. A água funciona muito bem quando a gente está trabalhando com o corpo multimilionário. Então faça perguntas para suas crianças e pergunte, mas por que você não quer comer isso? E se você não comer isso, existe alguma outra coisa, filho, que você poderia comer, que você sinta que pro teu corpo traz saúde? Ah, mãe, eu só quero comer chocolate. Não, tudo bem, se você gosta de chocolate, eu entendo, mas então vamos fazer um acordo. Como seria você começar a experimentar esse brócolis e essa salada? Qual o molho que você acha que poderia ser gostoso para que a gente pudesse equilibrar aqui a nutrição? E assim você vai trazendo essa experiência de consciência e de escolhas, né? E dizendo assim, bom, se você comer só isso, você pode ser que você tenha um problema ou não. E mostrar para eles que eles têm escolhas e que essas escolhas vão criar algo na vida deles, mas sempre fazendo perguntas e nunca colocando os teus traumas e os teus dramas para jogo, para colocar uma criança traumatizada assim como você é. Então tudo que isso é a gente destrói, descria agora. Bom, então voltando, a gente nasce e vai crescendo super conectado com o nosso corpo. Só que daí, na nossa primeira infância, a gente já começa a entrar em contato com a energia dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amiguinhos, do que tá certo e o que não está certo em relação ao nosso corpo, como a gente deveria se movimentar, como a gente deveria comer, como a gente deveria dormir, que horas a gente deveria dormir, porque isso é certo, isso não é certo. E aí toda aquela polaridade que a gente traz na infância, a gente começa a perceber que existe nesta realidade uma coisa que seria certa e uma coisa que não é certa. Então a gente começa a perceber que se a gente não agir de acordo com o certo que nós estamos aprendendo, nós vamos ter um castigo. Então a gente começa nesse momento a se separar do corpo. Então a criança, ela é super intuitiva. Ela tem vontade de comer naquele momento. E ela não tem vontade de comer naquele momento. E a criança não sabe o que é doce, é gostoso, o que não é doce. Quando ela vai crescendo, ela vai comendo, ela vai praticando aquele universo que tem em torno da vida dela. Claro, depois vai numa festinha, vai conhecer um doce, vai gostar ou não vai gostar. Tem crianças que não gostam. O quanto que esse nosso prazer, esse nosso desespero em comer determinados alimentos também não são nossas energias. Ou de fato são. Enfim, e aí a gente começa a se separar do corpo. E aí a gente começa, naquela fase de adolescência, a criar pontos de vistas sobre corpos, sobre como eles deveriam ser, como eles não deveriam ser. Então isso é um corpo feio, isso é um corpo bonito, e aí a gente começa a se comparar com outras pessoas que estão na televisão, que estão nas redes sociais, com outras imagens que não fazem parte do nosso universo, com a imagem da nossa mãe, do nosso pai, daquilo que a gente começa a aprender como bonito e feio. E nessas comparações que todas as vezes em que você está entrando num lugar de comparação, você está sendo medíocre. E nessa comparação você começa a entrar num espaço de autorrejeição. E o espaço de autorrejeição seria porque você não está na imagem da perfeição que venderam para você. Todas as vezes em que você está buscando uma perfeição a respeito de uma imagem,
você está num espaço de julgamento. Então, o que acontece é que aí começa a aparecer o primeiro e mais importante tópico da nossa aula, que seria o autojulgamento. Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar nessa série é limpar toda a podridão que o julgamento trouxe para o nosso campo, para o nosso corpo. Porque o julgamento é o maior veneno que a gente pode tomar diariamente. E através desse julgamento, a gente inicia o processo de separação do nosso corpo. Então, a gente começa a se separar do nosso corpo no momento em que a gente começa a julgar o corpo. E eu gosto sempre de citar um exemplo para que as pessoas possam entender sobre o que seria esse julgamento do corpo. Vocês imaginam que vocês têm um grande amigo, seu melhor amigo. Todo santo dia de manhã, esse cara te liga e diz assim: nossa, como você é horroroso. Meu Deus do céu, como você é feio. Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão escrota, tão nojenta quanto você. Você é burro, você não serve pra nada. Teu corpo é uma porcaria, é horroroso. Não tem nada a ver com uma beleza. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Eu não consigo nem olhar pra você porque me dá vergonha de você. Meu Deus do céu, que vergonha que eu tenho de andar com você perto de mim. Eu tenho muita vergonha. E vocês imaginam que esse teu melhor amigo, que antes era super legal com você e do nada ele virou a cabeça, ele te liga todo dia na hora que você acorda. E depois ele te liga 20 minutos depois ele te liga na hora do almoço, depois ele te liga após o almoço, depois ele te liga à tarde, antes de dormir. Ele dorme junto com você, falando no telefone que você não presta, que você é horroroso, que você dá vergonha pra ele, que mais um dia você foi um fracasso, que mais um dia você é um perdedor. Agora, você imagina o que você vai fazer com um amigo desse depois de, sei lá, quanto tempo você precisa ouvindo essas queixas e essa podridão e esse julgamento do teu amigo diariamente? Pouquíssimo tempo você já acabou a tua amizade. Você fala, bom, chega, não dá pra eu ter um amigo como você. Então, esse exemplo que eu tô dando pra vocês é o exemplo de você com o teu corpo. O teu corpo, ele faz parte de você, mas ele é uma entidade separada de você. Ele é uma entidade porque ele tem uma energia. Então, ele tem o sensorial dele, né? E ele veio para essa realidade para funcionar dentro do teu ser infinito. Como eu já disse, você não é o teu corpo está dentro de você, do seu ser infinito. E aí você começa com estes julgamentos a dizer pro teu corpo, olha, eu não gosto de você, e o teu corpo vai falar assim, bom, tudo bem, então eu não vou mais ser seu amigo. Então, acabou o meu relacionamento com você. E aí o teu corpo começa a se separar de você. E aí ele começa a se separar de você e você começa a se dar conta que o teu corpo separado de você, você vai começar a ter pepino, porque o teu corpo funcionava em perfeição para você. Ele te ajudava a respirar, ele te ajudava a praticar uma atividade física, subir uma escada, segurar o teu filho no colo, ele te ajudava a parar de comer, a te mostrar quando você estava com fome, ele te ajudava a ir no banheiro. Ele ia no banheiro todo dia, o teu corpo, sabia? Ele não tinha nenhum problema para a digestão de alimentos, ele também fazia com que a tua pele ficasse com mais viço, ele fazia com que você não tivesse tantas marcas de expressões, ele fazia com que você sentisse calor, frio, para te proteger quando você tivesse que colocar um casaco, né? Então assim, o teu corpo era perfeito para você, só que aí você começou a criticá-lo, a julgá-lo, a tratar ele mal, a dizer que ele não servia para nada, a dizer que ele era uma vergonha para você e que você tinha vergonha dele cada vez que você, desde o momento em que você acorda, em que você olha no espelho e que você já começa a descer o pau no teu corpo. Você não presta, você não serve pra nada, isso não funciona, eu tenho vergonha de você, meu Deus do céu, eu coloquei essa roupa, que vergonha, nenhuma roupa me cabe, nossa, que coisa horrorosa, eu tô cheia de marca, eu tô cheia de ruga, meu cabelo tá caindo, eu tô ficando careca, eu tô cheia de celulite, eu tô gorda pra caramba, nossa, que coisa horrível, quem é que vai querer olhar pra mim? Como é que meu marido vai ter vontade de ficar comigo? Ou então como é que eu vou arrumar um marido? Ou então como é que a minha esposa não vai querer me arrumar um amante? Então você começa com julgamento, veneno, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você vai poluindo o teu corpo
com toda essa energia de maldade. E segundo o Access, quando você está julgando, todas as vezes em que você está julgando alguém ou se julgando, você está colocando maldade no planeta. E quando você está praticando o auto-julgamento, você está fazendo um trabalho incrível de magia negra com você mesmo. Então, meus amores, o que eu tenho para dizer para vocês é que todos os momentos, desde que vocês começaram a praticar o auto-julgamento, vocês estavam praticando atos de magia negra. Ah, mas magia negra não era macumba? Eu não precisava ir no centro, matar uma galinha, contratar um macumbeiro? Não. Magia negra é toda a energia de maldade que você está depositando no planeta, ou pior, pro teu corpo, que é o teu maior instrumento, teu melhor amigo, é o que funciona nessa realidade para te proteger, para te mostrar os caminhos, para ir no banheiro para você, para te alimentar, para te mostrar aonde você tem que ir, como você tem que ir, para te mostrar qual é a forma que você tem que se expressar. E você começa a praticar essa magia negra. Então, auto-julgamento ou o julgamento alheio. Depois a gente pode, numa outra oportunidade, também falar sobre o julgamento, como nós estamos falando da questão do corpo. Mas quando você também está julgando outras pessoas, você também está praticando o julgamento, você também está praticando magia negra, você também está colocando maldade no planeta. E tudo aquilo que você joga como energia pro teu campo, ela volta para você com a mesma força. Então, o julgamento é o veneno do mundo. O julgamento é a maldade, é a corrupção, é a comparação, é todos os lugares onde você alimenta a energia baixa, de densidade baixa. No Access a gente diz que todas as vezes em que você está julgando, você está alimentando a energia de demônios. E a energia de demônios é uma energia de anticonsciência. Os demônios pro Access é nada mais do que a anticonsciência. É aquele lugar, aquela energia feita para ir contra a consciência, contra a evolução, contra a tua melhor versão, a melhor versão do planeta, né? Contra, de fato, a evolução. Então, todas as vezes em que você está julgando você, julgando o planeta, julgando qualquer pessoa e usando essa energia de julgamento, é como se você estivesse sempre alimentando esses demônios e essa anticonsciência. Então, lembrem-se, todas as vezes em que você fazia um julgamento para você, era como se você pegasse um pratinho, colocasse uma ração e chamasse os demônios para vir se alimentar com você. Então, o que a gente tem que fazer para iniciar o teu processo de corpo, da busca do teu corpo multimilionário, do teu corpo perfeito, o corpo que funciona para você, é limpar o teu corpo. Começar a destruir todos os lugares em que você se julgou. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, primeiramente, eu quero que vocês façam uma lista de todos os julgamentos que vocês têm por vocês mesmas. Então, assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo que falaram pra você, tudo que você julgou você, tudo que você diz pra você diariamente ou que você já disse em algum momento. Eu quero que vocês peguem, então assim, lembra que eu falei que pra essa série nós temos que ter caderninho na mão. Eu quero que vocês peguem os seus caderninhos de consciência e vocês façam uma lista de todos os julgamentos que vocês têm sobre vocês mesmos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou burro, eu sou feio, eu sou velho, blá, 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 blá. E eu quero que vocês deixem essa lista na tua cara. E aí você vai. A partir dessa lista feita, você vai pegar cada tópico dessa lista. E você vai ler ele. E você vai dizer, a partir de agora, eu destruo e descrio esse julgamento. Acabou? Está cancelado. E se você for do Access e quiser fazer um podpoc, ou se você fizer qualquer outra forma de cancelamento, você vai fazer cancelamentos em cada um dos teus julgamentos. Mas eu quero que isso seja muito claro. E se você quiser perguntar em cada julgamento da onde veio isso, a quem pertence esse julgamento, vocês podem fazer. Eu quero que você faça uma autoterapia com todos os teus julgamentos.
E quando vocês tiverem trabalhado em cada um deles e não sobrar mais nenhuma energia dos julgamentos, ah, mas é que eu sou mesmo muito comilona. E qual é o julgamento que eu tenho sobre ser comilona? Qual é o problema de ser comilona? E aí a gente vai trabalhar uma próxima energia se você ainda continua tendo julgamento sobre algo. A gente vai trabalhar um interessante ponto de vista. Bom, primeiro eu quero que vocês façam essa lista. E essa lista é para vocês terem bem claro tudo que vocês estão a partir de agora deixando para trás, e vocês vão destruir e descriar todos os julgamentos. E quando vocês terminarem e não sobrar mais nenhum e todos já estiverem totalmente destruído e descriado, vocês vão picar essa folha, vocês vão queimar, vocês vão colocar o trabalho que vocês queiram fazer e vocês vão jogar fora os teus julgamentos. E aí então a gente vai entrar na ferramenta dessa classe, dessa aula, que é a ferramenta que vai começar a te abrir para receber presentes junto com o teu corpo. Então, a partir de hoje, a partir dessa aula, a gente vai entrar num novo espaço aqui. Vocês vão me contar o que vocês estão criando. Eu vim trazer uma proposta para vocês para que vocês possam receber presentes do universo com o teu corpo. Então, por isso que vocês têm que executar cada uma das ferramentas que a gente está trabalhando aqui. Então, a primeira ferramenta que nós vamos trabalhar é uma ferramenta chamada Interessante Ponto de Vista. A ferramenta Interessante Ponto de Vista que eu trabalho, que eu aprendi no Access, que eu trabalho em com os meus clientes, que eu trabalho em todos os meus cursos, que eu trabalho comigo mesmo, ou vocês vão ver às vezes eu falando IPOV, que é o Interesting Point of View, né, que no Access a gente chama. Ela é uma ferramenta para destruir julgamentos. Então, o que são os julgamentos? Os julgamentos, eles estão alinhados de acordo com algo que você aprendeu que era o certo ou o errado, é uma polaridade. Mas o certo e errado, ele não existe. Ele é uma fantasia, porque o certo é o que funciona para uma pessoa e o que não funciona para outra pessoa. Então, para uma pessoa pode olhar para você e dizer assim, nossa, você é gordo. E para uma outra pessoa que é super obesa, ela pode olhar para uma pessoa que está um pouquinho gordinha e pode dizer assim, não, mas você é super magro. Então, e para uma outra pessoa, ela pode olhar para essa pessoa e dizer assim, para você e dizer assim, não, você é normal. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, eu tenho 3 pontos de vista. Então, o ponto de vista, ele está sempre ligado para uma visão, para uma faceta, para uma lente, ou seja, é um ponto de vista. E o que o Access propõe com a ferramenta Interessante Ponto de Vista é que existem milhões de pontos de vista. Só que a gente se alinha àquele ponto de vista que a gente comprou, que a gente aprendeu, que aquilo é o certo, só que aquilo não é o certo, aquilo é só um ponto de vista. E quando eu falo que aquilo é o certo, eu estou criando um muro, uma conclusão, uma definição, uma barreira. E eu não vou receber nada mais que não seja daquele lugar que eu tenho certeza absoluta que é a verdade. Então eu fico como aquele cavalo que anda com o tapa-olho. Eu não vejo mais nada. Só é aquilo o verdadeiro. Ou seja, eu poderia receber infinitas possibilidades, mas eu estou vibrando naquilo. Então, o Interessante Ponto de Vista, ele serve para tirar esse tapa do olho, para você entender que aquilo é um ponto de vista, mas que existem vários outros. E aí você começa a sair desse espaço de criar limitações para tudo na tua vida. Então, a proposta para vocês é que vocês usem o Interessante Ponto de Vista durante 3 dias, sem parar, para tudo, para todos os pensamentos que vierem na tua cabeça. Então, assim, Interessante Ponto de Vista, que eu tenho esse ponto de vista, e essa é a ferramenta. Interessante Ponto de Vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante Ponto de Vista, que eu tenho esse ponto de vista. E como que funciona? É repetição. Então vocês vão repetir, olhou no espelho, mesmo que já queimou, já destruiu, descriou todos os pontos de vista, todos os julgamentos, olhou no espelho, percebeu que a cabeça veio, nossa, como eu tô feia. Na hora, você vai mudar a energia e vai dizer, interessante o ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista que eu sou feia. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. Até eu perceber que ficou leve.
Aí eu vou lá, vou comer um prato e comecei a comer e tá gostoso. Eu comi bastante, eu disse, nossa senhora, como eu sou gulosa, comi pra caramba, isso aqui vai me engordar agora. Aí eu paro e digo, interessante ponto de vista que eu penso que isso aqui vai me engordar. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que eu comi bastante, até porque, né? Lembra? Existem vários pontos de vista. Eu comparado com um fisiculturista, comi super pouco. Eu comparado com uma criança, comi bastante ou não comi. Então, assim, são vários pontos de vista e você não vai criar um ponto de vista de que você é comilona. Então, você começa a usar a ferramenta que vai destruir e descriar as conclusões que são. Gente, o que é a conclusão? A conclusão é o que limita, é o que decreta, é o que você cria no teu universo e não cria mais nada. Então, todas as vezes que você conclui algo, você decretou que é aquilo. E lembre-se, pensamentos criam realidades. Então, se você decretou que aquilo é a realidade, acabou. Você não tem mais possibilidade de criar nada mais grandioso do que aquilo que você está escolhendo. Então, para o universo, tudo é possível o tempo todo. Então, se você decreta que aquilo é verdadeiro, que não existe mais nenhuma outra oportunidade, nenhuma outra possibilidade, você vai ficar com aquele pequeno e de repente você poderia estar deixando de ganhar um presente gigantesco e maravilhoso da vida. Então, por isso que eu não quero que vocês concluam e definam nada, e é por isso que eu não quero que vocês julguem nada, porque o julgamento é baixar a frequência vibracional, e toda vez que eu baixo a frequência vibracional, eu não consigo criar nada na minha vida. E nós estamos numa proposta de criar o teu corpo multimilionário, que vai ser um corpo que vai te criar presentes de tudo que vocês possam imaginar, incluindo dinheiro, saúde, alegria, relacionamentos, leveza, juventude. Então, essa é a proposta desse curso aqui. Então, eu preciso que vocês mantenham o teu padrão vibracional elevado, porque esse é o padrão que vai deixar você em neutralidade e perto da vibração do universo, né? Para o campo quântico. A gente tem um vídeo num bônus que vocês vão poder entender cada um dos termos que eu estou usando aqui. O que é quântica, o que é padrão vibracional. Eu expliquei tudo bem bonitinho, o que é o Access, o que são ferramentas. Então, se você não está entendendo direito, assiste de novo esse vídeo. Então, nós vamos usar a ferramenta interessante ponto de vista para todos os pensamentos que vierem. E, gente, é todos. Não precisa pensar. Qualquer coisa que vier na tua cabeça, que você estiver pensando, você para o pensamento e você usa interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Eu me olhei no espelho, pensei qualquer coisa. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então, se vocês não entenderam essa ferramenta interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, é para não deixar que a tua mente fique pensando besteira ou fique concluindo. Então, você vai usar para tudo. Olhou pro teu parceiro, foi pensar alguma coisa dele, ficou brava com alguma coisa que ele falou. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Foi no trabalho, percebeu, começou a se julgar no trabalho. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim. E vocês vão usar o interessante ponto de vista também sobre as outras pessoas que julgam vocês. Então, se vocês receberem qualquer julgamento de alguém da tua família, tua mãe ligou e falou assim, nossa, mas você não devia estar fazendo assim. Você não é você é uma mãe que não poderia ser melhor. E aí você não precisa, não é para falar, é para pensar. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista sobre mim. Por quê? Porque esse é um ponto de vista de uma pessoa. Existem outros pontos de vista. Ah, você não é uma boa mãe, mas pro filho você é a melhor mãe do mundo. Pro outro irmão, você talvez é uma mãe mais ou menos. Então, assim, são vários pontos de vista. Se você não se alinhar nenhum ponto de vista, você vai criar sempre algo mais grandioso. Então, vocês vão entender pouco a pouco a grandiosidade dessa ferramenta. Mas primeiro, eu preciso que vocês usem. Eu preciso que vocês testem a ferramenta. E eu garanto para vocês, vocês vão começar hoje. Interessante ponto de vista para tudo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista sobre mim. Para tudo, 24 horas. Então, vocês podem pegar post-its, escrever interessante ponto de vista. Vocês podem escrever na mão, vocês podem escrever no braço. Vocês podem deixar os post-its no laptop
escrever no fundo de tela do celular, no carro, no ímã de geladeira da cozinha, para vocês se lembrarem de usar a ferramenta, porque eu preciso que vocês se lembrem de usar a ferramenta. E vocês vão usar ela o dia inteiro. E eu garanto, a partir do primeiro dia, vocês vão perceber como vocês começam a ter sorte, que não é sorte, já é o corpo multimilionário de vocês trabalhando. Vocês vão começar a receber presentes, mas estejam atentos. Aí vai ter uma pessoa que vai te dar um negócio, você vai ganhar um desconto, teu marido chega com flores em casa e vocês vão começar a ganhar presentes. Então eu preciso que vocês comecem agora a usar essa ferramenta e vocês vão perceber como existe uma mudança no universo de vocês e vocês começam a receber presente. Ai, tava encalacrado, não sei o que, voltou a funcionar. Nossa, tinha um dinheiro que apareceu na minha conta, nem sabia que existia. Nossa, eu consegui resolver uma dívida que tava presa. Vocês vão começar a receber presentes até dizer chega e vocês vão começar a olhar para o corpo de vocês e o corpo de vocês também vai começar a mudar. Então, a partir de hoje, eu quero que pelos próximos 3 dias, no mínimo, vocês iniciem o uso da ferramenta Interessante Ponto de Vista. E a gente se vê na próxima aula para continuar esse assunto do nosso corpo multimilionário, o corpo que vai te trazer presentes. E não esquece, deixa feedback, compartilha essa aula com as pessoas que você ama, porque quanto mais gente feliz do teu lado, mais você vai ser feliz e quanto mais você contribuir com consciência, mais a consciência contribui com a tua vida e eu posso garantir isso para vocês. E por favor, deixem feedback, escrevam lá nas fotos, escrevam no Instagram, qualquer dúvida que vocês tenham. Eu tô sempre compartilhando bastante conteúdo para vocês que vocês possam ter uma vida com muito mais alegria e muito mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não deixem de assistir. Isso aqui é uma série com começo, meio e fim. Como eu já disse, eu vou entregar tudo para mudar a vida e o corpo de vocês. Então vocês têm que estar aqui do primeiro até o último vídeo, porque a gente vai entregar cada dia uma ferramenta importantíssima e no último dia a gente vai fechar com a chave de ouro. Beijo pra vocês, a gente se vê. Interessante ponto de vista que vocês têm esse ponto de vista sobre mim. Fui!